Já percebeu que seu humor muda quando não consegue fazer o número 2? Quando estamos fora de casa ou nossa alimentação não está equilibrada, ir ao banheiro se torna uma verdadeira luta. Daí vem o termo enfesado, que se refere a uma pessoa com o intestino preso ou que está nervosa. Hoje vamos conhecer mais sobre a conexão intestino-cérebro e como nossas emoções estão relacionadas com a saúde intestinal. Vem com a gente depois da vinheta. Olá, sou Débora Dutra. Esse podcast é patrocinado pela Vitafor para nutrir você com informação, saúde e conhecimento. Vem viver bem! Olá, eu sou a Gabi Pascoal e juntos vamos trazer muitas histórias de superação e informação para você viver melhor. Sejam muito bem-vindos ao VitaCast, seu espaço para aprender mais sobre saúde, nutrição e descobrir como a mudança do estilo de vida é capaz de auxiliar você nos cuidados com sua saúde. Faça sua inscrição em nossos canais para não perder nenhum conteúdo. Bom, vamos convidar o nosso convidado agora? Esse é famoso! Esse é especial demais. Bom, esse, olha, é um histórico que eu sou suspeita de falar. eu vou fazer uma apresentação formal aqui para vocês, mas depois eu vou fazer uma apresentação real. Informal, porque depois a Não, coisa pode muda, ser? Não, né, tem Gabi? que ser. Vamos lá, Porque então. Esse muda Exato. completamente. Então vamos lá, o nosso convidado hoje, ele é nutricionista, mestre e doutor em Ciência dos Alimentos e coordenador do Instituto de Educação Superior de Brasília. Mais conhecido como o quê? Termina o currículo dele, vai, Gabi, porque é extenso o currículo Bom, ele dele. tem também, ele tem mais uma apresentação que ele coloca nos cursos dele, que ele é pai sim. da Melissa e do Mateu. Isso, e marido, E marido da Hélida, Isso. maravilhosa. Ou também ele pode ser conhecido como Dr. Cocô. Esse é o mais famoso, o senhor Dr. Cocô, conhecido no Brasil inteiro, gente. No mundo! No Como Dr. mundo. Cocô. E o pior que vocês vão ver daqui a pouco, a meia dele, mas é no final. Murilo, seja bem-vindo. Bem-vinda, Murilo. Estamos muito felizes de receber você aqui no nosso VitaCast. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança, obrigado por fazer parte da família Vitafor e por também fazer parte agora deste novo projeto que com certeza já começa em grande estilo, com uma estrutura que para mim eu desconhecia, uma estrutura incrível, uma apresentadora que tem a vida na Vitafor, e eu acho que é assim que a gente tem a nossa relação. Eu tenho com a Vitafor uma relação de carinho, de amizade, mas também de família, que é assim que eu me sinto dentro da empresa, dentro do acolhimento com todos. Então, muito obrigado por estar aqui, obrigado pelo convite e que nós possamos transmitir conhecimento a todos vocês que estão aqui junto conosco para que nós possamos falar de vida, de qualidade e também de cocô, porque quem faz cocô é feliz. Não é um enfesado? Não, É muito triste ser ninguém enfesado, gosta de ser gente. enfesado, né? Quem gosta? Senhor Cocô. Gente, olha, tem uma perguntinha aqui. Por que tantas pessoas têm hábitos intestinais irregulares? Aí a gente pensa assim, quais são os fatores principais que influenciam, né, neste sentido? Vamos lá, a primeira pergunta para o senhor Cocô. Vamos lá, então. Porque eu duvido, gente, quem tem um intestino 100% todos os dias. Principalmente Então. mulherada, né? Que são estressadas, né? Pouco estressadas. Bom, nós temos uma explicação muito plausível para tudo isso. Uma delas é a nossa forma de se comportar em diferentes ambientes. Então, algumas pessoas, eu costumo dizer que elas vieram neste planeta com GPS integrado. Né? Elas só conseguem ir ao banheiro em um único lugar no planeta. Então, assim, ela tem um GPS integrado que quando vai chegando próximo, aquele banheiro que ela vai, ela consegue. Mas quando ela está longe, ela não consegue. Então, essa é a pessoa que veio com o GPS integrado. Passa 10 dias na casa do namorado e não aí, consegue ir ao ferrou. banheiro. Se for um começo de namoro, então... Nossa Senhora! Ferrou, gente. Que tá num Imagina. ambiente novo. Perfeito. E aí, então, essa é uma das alterações. E uma outra muito estudada é a conexão bidirecional intestino-cérebro. Essa extremamente estudada, validada cientificamente, que é uma adaptação do nosso corpo a uma condição de estresse.
E com condição de estresse, nós podemos ter duas alterações. Uma delas é uma condição diarreica, em que aquela pessoa é chamada de cagão. Quando ele se depara com uma situação de estresse... Olha o pi, hein? Quando ele se depara com uma situação de estresse, naquela condição ele tem um puxo evacuatório. Falam, aí, isso seria a síndrome de intestino irritável? Pronto, isso é muito, muito relacionado com síndrome do intestino irritável. Aquelas pessoas que estão numa condição de estresse, semana de prova, uma dificuldade com um familiar, e aí tem diarreias. E o contrário também é verdadeiro, porque existe a síndrome do intestino irritável diarreica e a síndrome do intestino irritável constipante, que é aquela em que a pessoa não consegue ir ao banheiro. E aí, é óbvio que aquele que não consegue ir ao banheiro, ele tem uma dificuldade, e uma dificuldade relacionada a estar cheio de fezes. E aí o termo enfesado. Ele aumenta a raiva, a brabeza, e também pode aumentar a enxaqueca, inflamação de baixo grau, porque nós temos que liberar as toxinas que nós não absorvemos e que nós precisamos usar como uma via de eliminação de substâncias que nós não desejamos absorvê-las. Então, se a gente não evacua, nós ficamos com esse cocô no final do intestino. E um cocô parado no final do intestino, feliz ou infelizmente, ali é a região onde nós temos um mecanismo chamado de reabsorção hídrica. Toda vez que eu falo isso, eu sinto sede. Porque a gente tem duas opções na vida. Ou nós tomamos água limpa, que é o que eu farei agora. Na canequinha do VitaCare. Pronto. Né? Então. Ou se você não tomar água limpa e o seu intestino fica preso, o seu corpo chupa água da bosta. Então tu tem duas opções na tua vida. Ou tu toma água limpa, ou o corpo chupa da bosta. Então eu prefiro a limpa e prefiro que isso não fique parado lá no intestino. Quando você... Só um parênteses aqui, pra quem tem dificuldade de tomar água, essa é uma excelente argumentação. Gente, toda vez que o seu cocô estiver preso, pense em água, porque ele tá chupando. Olha só a dica, olha só, adorei. Isso é legal, Bom, e aí é claro que as fibras solúveis são fundamentais junto com a água para que nós possamos ter um volume e a nossa eliminação do cocô seja mais saudável, para que nós tenhamos uma saída de um cocô pleno. O cocô bananinha, né, que deita em berço esplêndido e fica com o olhar de jacaré. Eu acho que depois dessa dica, todo mundo vai no banheiro e vai olhar se tem o formato de bananinha e o olhar de jacaré. Eu duvido que quem estiver agora assistindo esse podcast, depois que assistir, não vai observar. Vai analisar o cocô antes de dar descarga. Vai fazer toda a análise, certeza. Bom, eu acho que isso é muito legal, porque a gente desmistifica o cocô. Se a gente for pensar um animal, um cachorrinho com diarreia, a primeira coisa que você pensa é, o que ele comeu? Um adulto com diarreia, o que você pensa? Tenho que tomar um remédio para não cagar. Um indivíduo com constipação, imagina um cachorrinho sofrendo, sem conseguir evacuar. O que você pensa? Preciso trocar a ração. E no ser humano, ninguém pensa que esse intestino preso cronicamente também pode ter uma relação com as escolhas alimentares. O excesso de ultraprocessados, a falta de fibras, e essas fibras, então, principalmente as solúveis, e aqui eu quero parabenizar a Vitafor por um lançamento no último ano de uma linha de produtos, e principalmente o Simfor Fibras, que veio para remodelar o mercado e modelar o seu cocô. Pronto. Murilo, você sabe que você estava falando de alimentos, né? E a gente queria saber, assim, pro público que está nos assistindo, quem são os inimigos do nosso cocô? Já que a gente está falando abertamente dele. Pronto. Então, acho que a primeira coisa são os alimentos ultraprocessados. Tá. O excesso de aditivos alimentares acaba promovendo uma mudança nos micro-organismos que vivem conosco, porque nós não vivemos sozinhos, nós somos como um lago que é habitado por vários peixes, várias espécies que estão ali naquele lago. Nosso intestino também
nós temos vários micro-organismos junto conosco, e quando nós temos um excesso de ultraprocessados, isso é um problema. Além disso, existem algumas reações com caseína. A caseína, principalmente em queijos, em pessoa viciada em queijo, isso pode ser um fator. E o outro é a beta-gliadina. Alguns indivíduos têm reação opioide. O que vem a ser isso? É aquele cocô que não sai, porque diminui a nossa capacidade de motilidade. Porque o nosso intestino tem que mover o cocô sem com que nós tenhamos esse pensamento. Eu não consigo pensar agora. Vai, cocô. Vai, que eu quero sair de casa daqui 30 minutos. É involuntário, isso né? é involuntário. Exato. E esse movimento involuntário, ele depende de células que precisam estar vivas, íntegras, nutridas. A nutrição das células do cólon, que é o nosso intestino grosso, ele é dependente de um metabolismo de bactérias. E é quando a gente imagina, então, que para que essas células estejam bem, para que nós possamos evacuar bem, nós temos que ter fibras e nós temos que ter micro-organismos probióticos. E aí a gente entra naquele contexto de que quando o intestino está muito preso por opções alimentares que geram alteração, que a gente chama de opioide, só para ficar claro para todos que estão ouvindo, Aperta a tecla SAP desse pronto. opioide aí. Vou colocar depois a tradução. Um remédio opioide, por exemplo, morfina, é um remédio para dor que gera constipação, porque diminui a motilidade do intestino. Tramal é um remédio para dor que diminui a motilidade. Alguns pedaços de alimentos têm ação opioide. Coisa de doido isso, E aí o Murilo. intestino para de mover. Então nós precisamos nutrir as células do cólon, que vão fazer a motilidade. Quem faz isso é butirato, um ácido graxo de cadeia curta, derivado do metabolismo microbiano sobre os alimentos ou sobre as fibras alimentares. Então, quando a gente tem bactérias probióticas, fibras alimentares, nós temos mais butirato, mais motilidade e um cocô pleno. Você sabe que o que eu gosto de falar, Débora, assim, acho que vale a pena a gente trazer. Quem nunca jogou aquele joguinho do Pac-Man? Ah, sim. Pac-Man faz parte, acho que, da infância da maior parte das icônico. pessoas que estão aqui assistindo a gente, né? Então, quando o Murilo ele traz pra nós um pouco sobre as bactérias do nosso intestino, eu brinco que é o bonequinho do Pac-Man. E os pré-bióticos, as fibras, é a comidinha dele, não é? Então é aquele Pac-Man que vai comendo e conforme ele vai se alimentando, todas essas substâncias que realmente vão fazer com que o intestino fique E os saudável. aditivos alimentares Acabam são os com os fantasminhas. São os fantasminhas Eu que acho destroem as bactérias benéficas. Amém. E agora eu sabe quem que é aquela... Vamos, a gente tá fazendo uma analogia, achei incrível aqui. Quem que é aquela bolinha premium que dá mais preço? Aquela bolinha premium é a fibra solúvel que faz o plim, 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 plim e aumenta o butirato. E aí, quando a bactéria boa come a fibra solúvel, plim, 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 plim. Pronto. Então, tiramos os fantasminhas, Sim. colocamos o Pac-Man, que é a bactéria probiótica. E damos uns plim, plim, plim E pra os ele. plim, plim, Né? plim. Acabou. Pronto. Então, assim, Adorei. a exclusão de alguns alimentos faz diferença, né? Então, até para a saúde intestinal, né? Faz. Eu acho que é importante também ressaltar. Eu acho que uma das coisas que a Vitafor tem com maestria é a... Gente, só um minuto, só para lembrar que a Vitafor é um dos patrocinadores desse VitaCast. Entram aí no nosso site, aproveita o desconto, principalmente depois dessa aula de probiótico, para você fazer o seu cocôzinho pleno, igual bananinha. Olha, vocês vão precisar de toda essa linha da Vitafor. Fiquem ligados. Então, aí eu acredito que a gente tem que compreender algumas características de alimentos. E como eu vinha falando, a Vitafor tem uma excelência em matérias-primas. E muitas das vezes as pessoas confundem leite, queijo com whey, por exemplo. Não tem absolutamente nada a ver. Porque a fração opioide está na fração de caseína. E o whey é proteína de soro de leite. Então não influenciaria nesse efeito opioide. Muito pelo contrário, pode exercer até um efeito benéfico neste contexto, quando a gente pensa em substrato para micro-organismos, bactérias do grupo de lactobacilos, por exemplo, podem até ter benefício quando associado a uma alimentação adequada. Então, nunca demonizar um alimento e entender quais as frações podem gerar efeito opioide
e quais frações podem gerar reconstituição tecidual, que é o que o whey faz com forma brilhante e não influencia no efeito opioide. Perfeito, Murilo. Assim, agora a gente... acho que nós demos um overview aí, né, pessoal, sobre intestino, sobre saúde intestinal. Até falamos de jogo game aqui, mas é tudo pra... Depois dessa, gente, se vocês Não tiverem dúvidas sobre intestino, saúde mental, como tá fazendo aquele cocôzinho perfeito. Exato. Não terminou não, vamos continuar. O que eu queria trazer pra você é o seguinte, o tema central, a gente vai voltar a falar um pouco agora sobre a emoção, né? A gente trouxe esse tema pra você porque a gente sabe que você estudou muito sobre isso, até por uma questão pessoal, né, Murilo? E eu gosto de trazer isso porque, assim, quando o nosso convidado vivencia a temática, eu acho que a gente consegue ficar mais próximo, né, Débora? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa conexão. Né? Vamos lá. Não vai chorar. Pois é, então. Ficou agoniado aqui. Viu? Tô vendo. Em 2019... posso dizer que foi um dos melhores anos da minha vida, e isso vem de um acumulado desde 2013, quando eu recebi uma ligação da Débora, eu lembro exatamente onde eu estava, e começou toda uma história de construção, de compartilhar conhecimento no Brasil, e em 2019, acho que quando eu vivia o ápice da minha carreira, estávamos planejando 20 turmas de modulação intestinal no Brasil, com todas já de forma brilhante acontecendo. Entramos num looping de problema, que foi a grande pandemia, e que eu acho que poucas pessoas conseguiram superar os 2 anos sem ter passado por alguma crise emocional. E eu não fui diferente de todas as pessoas. Quando eu não via a possibilidade de voltar a fazer o que eu mais amo, estamos aqui vivendo isso. E quando eu não via a perspectiva de uma retomada, de uma melhora durante toda a pandemia, eu realmente caí na depressão, tive um quadro grave de burnout associado a uma depressão, e posso dizer que a Vitafor foi, sem nenhuma sombra de dúvidas, uma base de porto seguro. Quando eu liguei para a Dé, liguei para a empresa e falei, olha, eu não quero receber, eu me sinto mal porque as turmas não vão acontecer, a Débora disse, jamais, hipótese alguma, esquece, nós vamos manter tudo, nós vamos manter a estrutura, a gente vai retomar, a gente vai fazer atividades online. Eu acho que isso foi um suporte, e não só esse, como suporte de suplementos que são fundamentais para a gente recuperar de uma depressão. Em momento algum faltou na minha casa o que é cientificamente comprovado para melhorar depressão. Nós temos meta-análises publicadas em estudos somente em humanos, estudos randomizados, controlados. Para quem não tem a vivência sobre isso, estudos randomizados, controlados, são estudos que validam a aplicabilidade de um composto. Em 2018, 2019, nós temos estudos com robustez que mostram que dar probióticos que tenham na composição espécies de cocos, bacilos e bifidobactérias melhoram sintomas de depressão. Então, essa foi uma das minhas armas para poder combater o quadro de depressão. E outros estudos dizem que ômega 3 com mais EPA do que DHA melhora a depressão. Então, era uma mudança de paradigma para mim, porque durante anos na Vitafor, enquanto speaker, eu falava de cérebro e dizia que o ômega 3 para o cérebro tinha que ter mais DHA do que EPA. E isso é verdade. Só que isso é para quando a gente quer plasticidade neural. E aí, então, autores descobriram que a depressão vem de uma inflamação intestinal de baixo grau. As bactérias boas, que é o Pac-Man, perderam para os fantasminhas. E aí eu fiquei dominado de fantasminhas, eles geram inflamação de baixo grau. E aí, por incrível que pareça, o ômega 3, e o que eu utilizei, tenho zero problema de falar, porque em momento algum eu precisei comprar sequer uma cápsula, porque chegava lá em casa, acho que pela relação, pelo carinho, eu pedia e chegava lá. Então eu recebia na minha casa o ômega 4 Plus, que é um ômega 4 que tem 330 mg de EPA e 220 mg de DHA por cápsula. O que quer dizer isso? Que ele é um 33-22. Quando você olhar isso em um rótulo, você pensa, quantas cápsulas eu preciso tomar? Para depressão, você precisa tomar
3 cápsulas, porque aí sim você vai ter uma quantidade que um estudo randomizado controlado em humanos comprovou o benefício para a depressão. 1 grama de EPA por pelo menos 12 semanas. Então estamos falando de 3 meses de consumo de 1 grama de EPA por dia. Se você quiser decorar isso, é mais fácil, porque eu precisei fazer isso. E eu só pensava assim, depressão, depressão, depressão. E aí quando eu penso depressão, eu preciso lembrar de EPA. EPA é o eicosapentaenoico, o ácido graxo, que na dose sugerida para depressão são 990 miligramas. E eu pensava, depressão, EPA, EPA. E quando eu penso em EPA, eu só penso na Vera Verão. A Vera Verão da Praça Nossa, Vera Verão. E a Vera Verão faz assim, ó. Epa! Então, quando você pensa em depressão, você pensa depressão, depressão, Vera Verão, depressão, Vera Verão. Ômega 3 com mais EPA. 3 cápsulas por dia durante 12 semanas. Além disso, cúrcuma tem meta-análise que melhora a depressão, porque diminui inflamação de baixo grau. E aí, gente, você pode até achar que é propaganda, mas não é, porque quando a gente pensa em uma cúrcuma para melhorar esses sintomas, é uma cúrcuma que tem que ter pelo menos 500 miligramas, e você pode usar de 2 a 3 cápsulas por dia. Mas ela precisa ter uma estabilidade, ela precisa estar numa cápsula, num veículo oleoso ou numa cápsula soft gel, para que a gente consiga não ter os efeitos de desconforto gástrico, que às vezes gera um gostinho ruim na boca e tal. E ela tem que ser liberada ao longo do intestino para exercer esse papel de inflamação de baixo grau. E talvez mais importante do que tudo isso seja o acolhimento daquelas pessoas que não largam a tua mão nos momentos mais difíceis. E eu posso dizer que a Vitafor foi uma delas, a minha esposa, a minha família e todos os meus amigos que me abraçavam e diziam, cara, existem muitas pessoas que precisam de você, você tem que sair deste momento de dificuldade. E quando eu comecei a falar para as pessoas que eu estava tentando superar tudo isso com nutrição, com exercício físico, porque se não fizer exercício físico não adianta. Passei a jogar beach tênis, eu jogo na categoria 40 mais, que é uma forma de chamar idoso. 40 mais, olha. Murilo, você tá fazendo botox, E né? quase chegando nos 50 mais. O Murilo tá fazendo botox, pessoal. E é isso então, gente, eu acredito demais na conexão intestino-cérebro. Todo o metabolismo microbiano acaba produzindo compostos benéficos, serotonina, GABA, e isso vai para o nosso cérebro através do vago. Então, assim, quais seriam os principais nutrientes? Ponto. Eu acho que seria esse o ponto, né? Pessoal, por Envolvidos favor. na saúde e intestinos mental, vamos dizer assim, intestino. Sim, cérebro. Até porque, assim, eu acho que várias pessoas recentemente passaram por uma pandemia. E não só a pandemia, esse vírus que atacou bastante a parte cerebral. Muitas pessoas entraram em depressão, muitas pessoas tiveram burnout. Ainda bem que você teve antes da pandemia, para depois suportar toda essa pandemia, né? E não só, eu acho que hoje é uma recorrência de pessoas entrando em depressão. Sim. Casos psiquiátricos, vários psiquiatras estão falando não só que o consultório está lotado, mas também os tratamentos, né? Então, fala um pouco dos nutrientes. Então, eu acho que essa condição de medo, ela ativa uma resposta, aí é cérebro-intestino. Então, a gente tem hoje um eixo chamado bidirecional. Cérebro-intestino, intestino-cérebro. Do intestino para o cérebro, é pelo vago. É como se fosse o nosso intestino um lago, o vago um rio e o cérebro o oceano. Uau. E se nós temos um lago contaminado, vão morrer peixes lá no oceano. Adorei, gente. Então, existe também a conexão cérebro-intestino. E essa acontece pela percepção nossa ou de uma coisa boa ou de uma coisa perigosa. A gente chama de adaptação, mecanismo de luta ou fuga. Com qualquer condição, nós vamos ter que escolher entre lutar ou correr. Com a pandemia, nós não tínhamos o que fazer. E isso gerou uma condição crônica de ativação do eixo de luta ou fuga e que fez com que o intestino mudasse. E aí é como se a gente sujasse o lago. E aí o cérebro começa a ser comprometido. Por isso, nós precisamos ter um intestino que é funcional e menos inflamado. Respondendo à pergunta da Débora,
Os principais nutracêuticos são probióticos. Pessoal, só um minutinho. Anotem, pega a caneta, Ele tá dando o papel, né? Vamos lá, Murilo. protocolo. Olha só, o que você tem que fazer em casa. Vai. Os principais nutracêuticos são probióticos, micro-organismos que preferencialmente na sua composição tem cocos, bacilos e bífido, ou se por um acaso você preferir a praticidade, pode estar em cápsula também. E, além dos probióticos, ômega 3, com pelo menos 1 grama de EPA por dia, você pode usar nas grandes refeições. Se for o ômega 4 Plus, por exemplo, 2 no almoço, 1 no jantar. Pronto. Já deu a dose diária. Cúrcuma, 1.500 miligramas seria uma dose alta. As doses de 500 a 1.500 são suficientes. Então, de 1 a 3 cápsulas. E o que eu acho que vocês também precisam saber. Todos esses 3 que eu falei, nós temos evidências robustas, cientificamente, que comprovam melhora de depressão. Eu acho que isso é muito Acho que é o bom. mais importante. No entanto, existe um outro nutriente que não tem alegação científica, mas que melhora absurdamente. Porque nutricionalmente nós não temos. E o nome dele é coenzima Q10. Esse a gente mandava bastante pra você também, Murilo, que eu bem sei. Porque quem mandava era a Gabi. Exatamente. Quem que mandava pra Eu você? acho que o que é melhor na vida é a gente poder ser convidado para um negócio como esse e ter a verdade como Não a é? coisa mais importante pra gente aqui. Então a Gabi era quem me amparava quando eu pedia meus potinhos lá de coenzima Q10 e eu usava e utilizei 200 miligramas por dia. Não só eu, como toda a minha família, principalmente a Hélida, que quando o potinho tá esvaziando, ela já começa. Meu amor, cadê o e-mail da Vitafora? Cadê aquela caixinha? A caixinha que vem aí, né? Pra... Ah, meu Deus. Gente, fala-se também do impacto do intestino na performance cognitiva. O intestino saudável também é capaz, né, de influenciar uma pessoa a desempenhar melhor suas atividades, no trabalho e no estudo. Pode ajudar também? Sim, sem nenhuma dúvida. Toda a metabolização microbiana de triptofano, ela é fundamental para o nosso sistema nervoso central. Nós temos uma capacidade cognitiva, uma capacidade adaptativa. Então, o intestino que funciona bem auxilia sem nenhuma sombra de dúvida, até mesmo na capacidade de concentração. Imagina você ficar com gases, com diarreia, com 8, 10 evacuações por dia ou não evacuando. Isso influencia diretamente. Além disso, nós temos o nosso GALT, que é tecido linfóide associado ao intestino. Seria como o nosso exército, a nossa primeira defesa. A primeira defesa a partir do intestino. E que a gente sabe o quanto nós ficamos vulneráveis por um vírus que acomete também células intestinais. E por que, então, pessoas que se alimentavam melhor, que usavam vitamina D, e a vitamina D melhora a imunidade intestinal, primeiro de tudo, estimula um grupo de células, chamadas células de Panet, que acaba recuperando esse microbioma, colocando, sabe, vida extra no Pac-Man? Quando você ganha vida extra, é quando você tem essa imunidade inata intestinal adequada e a microbiota favorecendo esse intestino. Então, vitamina D, eu vejo ela como uma coisa incrível hoje para o intestino. Uma aula de suplementação. É verdade. Eu acho que quem, antes da pandemia, tinha dúvida de se precisava usar suplementação, depois dessa aula, uma pessoa que, vamos dizer assim, que teve burnout, depressão, eu acho que é essencial suplementação. Né? Odé, você então, sabe assim, que é... eu acho que até era uma pergunta, devemos ou não usar suplementação para a saúde intestinal? Não tem nem o que responder depois dessa aula. Você sabe assim, né, Dé? Eu acho que a gente vai sair um pouco agora do jogo do Pac-Man e nós vamos pro jogo da Batalha Naval. Cara, não, a gente tá trabalhando aqui com jogos mesmo, porque eu acho que tudo que é lúdico facilita muito. Então, assim, vamos fortalecer os nossos navios. Não, que eles são as defesas. Mas é isso aí, a gente sempre fala, né? Quando a gente fala de cérebro, imunidade é intestino, não tem jeito. O intestino segundo o cérebro, né? E quando a gente fala de imunidade, o intestino é um órgão de imunidade. Então não tem como, né, falar de imunidade. Eu acredito que a frase mais interessante de todas, ela não é minha. Essa frase é do Alessio Fasano. Ele é diretor do Hospital de Gastroenterologia Pediátrica da Faculdade de Medicina de Harvard.
Então, essa frase dele é assim: intestino não é Las Vegas. Porque o que acontece em Vegas fica em Vegas. Mas o que acontece no intestino não fica no intestino. Isso foi fantástico essa analogia. Murilo, assim, só pra gente encerrar, né? Deixa uma dica de ouro. A dica de ouro, pro pessoal aqui. Com certeza, faça o bem. Tenha pensamento positivo. E esse pensamento positivo não é da boca para fora. Se por um acaso você der um tropeção, você pensa assim: muito obrigado, Senhor, adiantou o meu dia, porque você teve que dar 3 passos mais rápido, e agradeça que você tem pé. Porque algumas pessoas tão pouco têm o pé e não iriam dar o tropeção. Nada acontece na vida por acaso. Além disso, se nós pudermos descascar mais e desembalar menos, nós teremos muito mais saúde. Suplemento é o vento a favor para quem escolheu pedalar. Mas você também tem que escolher um hábito de vida saudável. Perfeito. Essa frase é de um grande amigo chamado Fabrício Assini. Então, vamos fazer da nossa vida um pedalar. Mas nós precisamos pedalar, ter otimismo, alimentação de qualidade e um suplemento que é o nosso vento a favor. Gente, depois disso... Olha, eu fiquei tocada, Dé. Fiquei tocada. Também. A gente ia ter um bate-bola aqui. Porque como que funciona? Bate-bola é no final. Eu vou falar uma frase, o que vier na sua mente, você responde. Depois de tudo que ele falou, eu até falei, nossa, esse bate-bola vai ser completo. Vamos lá, Murilo. Uma meta futura. Uma meta futura é atingir mais famílias para que nós possamos melhorar a vida de uma pessoa. E se melhorar a vida de uma pessoa, valeu a pena. Essa é a minha meta desde que eu tenho propagado no Brasil o curso de modulação intestinal, tentando chegar a uma família, porque se melhorou a vida de uma pessoa, melhorou o mundo dela. E eu uso uma frase: vamos melhorar o mundo. Porque se melhorar o mundo de uma pessoa, valeu a pena. Uma contribuição para deixar para o mundo. Um legado de ter dado como foco o intestino para a saúde das pessoas. Uma construção que eu venho fazendo há 10 anos, tentando direcionar o olhar das pessoas para o intestino, mostrando que ele existe. E eu não quero, em hipótese alguma, mudar outras verdades. Porque todas as verdades são verdades. Mas nós precisamos compreender que o nosso órgão de comunicação com o meio externo maior não é a nossa pele, e sim o que nós escolhemos colocar dentro da nossa boca todos os dias. Então nós nos comunicamos com o meio externo através do intestino. Então o legado que eu quero deixar nessa vida é uma sementinha, ou através dos livros, através dos cursos, ou através das atitudes nos meus filhos, honrando pai e mãe, que é o que eu tento fazer todos os dias para que nós possamos ter uma vida melhor. Perfeito. Uma superação. Uma superação. Acho que ser autor de um livro. Eu sou disléxico, não leio e não escrevo. Tentei contratar alguns ghostwriters, que são pessoas que escrevem por um preço, e nunca deu certo. E não deu certo por acaso. Só deu certo quando eu dividi a autoria com outras pessoas que escrevem. Porque nós não somos nada sozinhos. Qual recado, conselho você daria para um Murilo de 18, quando tinha 18 anos? O recado que eu daria para o Murilo com 18 anos é: elogie mais, agradeça mais os seus pais. Com 18 anos eles eram vivos. Eles não viram meus livros. Minha mãe não conviveu com meus filhos. E depois que eu fui pai, que eu senti o que é preciso para a gente agradecer uma dedicação tão grande que é de pais aos filhos. Então, se você ainda tem pai, não deixa para depois. Agradeça todos os dias, porque são eles que fazem tudo para que nós sejamos quem nós somos. Então, em 2018, eu acho que eu beijaria meu pai, porque eu só beijei ele depois dos 20. Então, com 18, eu diria: beija o teu pai. Como é que a gente continua aqui, gente, depois dessa?
Ai, Murilo. Eu acho que você falou tudo. Nossos pais são nosso exemplo. Sem eles, não somos nada. E a gente tem que agradecer por tê-los vivo. Eu tenho As nossas raízes, graças né, a Deus, Dé? eu tenho a minha mãe. As nossas raízes, a gente nunca deve perder a nossa essência. Sim. Eu acho que é esse o nosso legado, né? Amém. Pra finalizar, Murilo é... Murilo é um palhaço. Não, só o palhaço. Nossa, gente, aqui ele é tão palhaço. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Pode É o seguinte, ó, a gente tá aqui num congresso, tá, hoje. Exato. E a gente tem aqui por trás de vocês um vidro. E todo mundo tá parando aqui no vidro, olhando pro vidro e falando assim, Murilo, mostra pras pessoas o que as pessoas estão rindo. Estão olhando. Amei. Gente, gente. Então, pelo amor de Olha Deus. isso. Gente, dá uma olhada nisso aqui. Adoro. Eu queria dizer que ele Senhor, tem vou chulé. botar uma também. Não, cueca ainda não. Se tiver, é por dentro. Mas é um palhaço, né? É um palhaço, mas pra terminar, felicidade é... Felicidade é poder contar com pessoas que somam na sua vida. Felicidade é família. Felicidade é honrar pai e mãe. E felicidade é acordar todos os dias com crianças lindas dizendo: papai, nós vamos para a aula. Então, para mim, sinônimo de felicidade é família, família unida, em oração. Nós somos católicos, independente da sua religião. Eu acho que acreditar em Deus, num ser maior, porque nada na vida acontece por acaso. Maravilhoso, Murilo. Assim, o nosso patrocinador Vitafor, como você sabe, né, a gente adora dar presente. A Vitafor é uma empresa que adora presentear os nossos parceiros. A gente trouxe um presente deles aqui para você. Peraí, Dé, isso. Especial. Bem, obrigado. Mas, ó, o Murilo vai abrir, tá? Para vocês não morrerem de curiosidade. Pra não ativar esse eixo aí, intestino-cérebro. Deus, obrigado. Especial, uma Eu ia perguntar se eu ia ganhar a caneca. Uai, do Obrigado, VitaCast. tem mais. Se for plus, lançamento no curso de modulação intestinal em 2022. Obrigado pela confiança. 17 bilhões de micro-organismos. Não é para qualquer um. Não é. Não é. Não é mesmo. Isso, gente. Maravilhoso, né? Murilo, deixa seus contatos pra gente. Fala do seu curso também. Todos os meus contatos são direcionados via Instagram. Então é Murilo Pereira Professor. Site está lá no link, mas pode também entrar direto. É modulaçãointestinal.com.br. Qualquer coisa no site, qualquer dúvida, tem um pop-up do WhatsApp. Clica nele que você vai conversar diretamente com o nosso pessoal. O nosso VitaCast fica por aqui. Toda terça-feira temos um novo episódio. Escreva nos comentários suas sugestões de temas para nossos próximos programas. Inscreva-se no nosso canal, curta nosso conteúdo e siga nosso patrocinador Vitafor no Instagram. Aê!